Olá pessoal, tá começando mais um Minas Rural e no programa de hoje você vai ver agricultores colhem safra de arroz em municípios produtores aqui em Minas Gerais. E a Emater lança cartilha para orientar a realização das feiras do programa Progenética durante a pandemia. Na dica técnica a gente vai falar sobre o greening, uma das principais pragas da citricultura que deve ter safra até 25% inferior na temporada 2020-2021. E na receita tem frango caipira com legumes e macarrão, receita quentinha para aquecer nesses dias frios. A colheita de arroz está a todo vapor nos municípios produtores aqui em Minas Gerais. De acordo com o último levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra estadual do grão em 2020 deve ser de aproximadamente 9 mil toneladas, incluindo o arroz de sequeiro e o irrigado. A área ocupada com arroz em Minas Gerais é de aproximadamente 3.500 hectares. O sul de Minas lidera o ranking estadual de produção do grão, seguido por Vale do Rio Doce, onde está localizado o município de Aimorés. Por lá, a safra esse ano deve ser de 370 toneladas. A produção é toda em baixadas úmidas e em várzeas irrigadas. São mais de 40 produtores de arroz que vivem basicamente da agricultura familiar. E um grupo pequeno está se destacando pela produção da variedade IR 841, de sabor e preços diferenciados, conforme conta pra gente o técnico local da Emater, Wagner de Lima, que presta assistência técnica e extensão rural a esses agricultores. Na década de 70, 80, se explorava muito o arroz irrigado aqui. Nós tínhamos mais ou menos 190 produtores, numa área de 900 hectares. Com o passar dos anos, os produtores foram desanimando com o plantio pelo valor do custo alto de produção e o valor baixo da cultura. Mas, nesse período todo, ficaram 4 produtores persistentes nessa exploração, que hoje vive praticamente do arroz. Hoje eles plantam arroz IR841 e o EPAC 112, são arroz que tem uma palatabilidade excelente e é bem aceito aqui no mercado. Então, esses produtores plantam, colhem, beneficiam o arroz e vendem no mercado aqui local e outros mercados por fora também. Um produtor tem a máquina de beneficiar arroz, o Nemias, né? Ele beneficia o arroz e vende no mercado. E temos o Toninho, temos o Simão, temos o Baiano que também produz. O Toninho tem a máquina coletadora de arroz e na época ele faz essa colheita toda. Esse é um sistema de produção bastante mais em conta, que é o plantio por irrigação natural e plantio em pé germinado. Um produtor planta 5 hectares de área mais ou menos por dia. O arroz já foi o carro-chefe da produção agrícola lá em Aimorés, principalmente nos anos 70 e 80. A cultura se fortaleceu na região graças às políticas de crédito do governo federal, além de chuvas que eram bem distribuídas e garantiam uma boa oferta de água. Com o aumento dos custos de produção, falta de regularidade das chuvas, o plantio de arroz irrigado diminuiu bastante lá no município. Hoje, o forte da produção agropecuária da região é a criação do gado de leite e os plantios de café, tomate, banana, quiabo e coco. Mesmo assim, os produtores estão conseguindo um bom preço pelo arroz que é cultivado em áreas remanescentes e estão vendendo lá na própria região. A comercialização é feita em pequenos mercados ou diretamente nas propriedades, uma vez que essa variedade de arroz cultivada, o IR841, é muito apreciada por lá, como atesta o produtor Nemias de Oliveira, que tem conseguido um bom preço pelo quilo do grão. E eu tenho aqui uma área de 4 hectares, colho aqui aproximadamente 500 sacos de arroz de 50 quilos. Esse arroz é beneficiado aqui na nossa propriedade e ele é comerciado aqui a R$ 4,50 o quilo. E é um arroz que ele é bastante diferenciado dos outros arrozes. Ele é um arroz bastante macio, cheiroso e ele é um arroz muito
querido pelas pessoas aqui. Somos incentivados a plantar esse arroz, porque as pessoas, né, que tiveram esse arroz aqui há muitos anos, passaram, foi acabando, mas agora voltou novamente. Nós estamos com uma planta nova para o próximo ano, nosso próximo plantio ser uma planta bem mais original dele. E nós sofremos aqui, né, os pequenos produtores, com essa pandemia, mas estamos com nossos pensamentos positivos para o próximo ano, para nós plantar mais e crescer mais o número dele. A gente traz até um incentivo, né? As pessoas que queiram plantar desse arroz, procura semente e vamos procurar crescer o número desse arroz, né? Porque compensa. Valeu, meu povo. Um abração para esse povo mineiro, esse povo trabalhador. Vamos, gente, trabalhar, vamos produzir. Um abração. Olha, só a título de curiosidade, o arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo e nos mais diferentes países e culturas. E é cultivado também em várias partes do planeta, especialmente na Ásia. E embora o tipo mais comum seja o branco, há uma boa variedade de tipos. Tem grão longo, grão médio, grão curto, tem também tipo marrom integral, que está chegando aí a uma grande popularidade conforme as pessoas passam a se preocupar mais com a saúde. Tem arroz vermelho, arroz preto, arroz arbóreo, que é aquele próprio para risoto, tem arroz especial para sushi, tem o basmati, que é cultivado na Índia, muito aromático, enfim, tem para todos os gostos. Saindo de arroz, vamos falar agora de produção de carne e de leite. Não dá para falar de eficiência nesse setor sem citar genética de qualidade no rebanho. E para fortalecer a pecuária mineira, o governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura e parceiros, desenvolve o programa Progenética e Profêmea. Esse programa possibilita aos pecuaristas, através de feiras e leilões, o acesso a animais de genética melhorada, com condições facilitadas. Mas em função da pandemia, a realização desses eventos deve seguir agora um protocolo de segurança de saúde. E para orientar os promotores das feiras e leilões, o governo de Minas, por meio da Emater, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, lançou uma cartilha com todas as informações, conforme esclarece para a gente o coordenador técnico de bovinocultura da empresa, José Alberto de Ávila Pires, o Chapecó. Ele fala mais da importância da genética melhorada para o rebanho e dá uma pincelada no conteúdo da cartilha. A genética é um dos pilares de sustentação da produção, ao lado da alimentação, sanidade, manejo, gestão da propriedade e genética. Genética é fundamental. Para se entender bem isso é o seguinte, um touro tem a capacidade, durante um ano, de se acasalar cerca de 40 a 50 vacas, deixando por ano cerca de 40 crias. Enquanto a vaca deixa uma cria, um touro tem a capacidade de deixar até 40 crias. A importância da genética desse touro. Outro detalhe importante, em Minas Gerais nós temos um rebanho bovino de 23,5 milhões de cabeças de bovino. Desse total, 11 milhões são fêmeas em idade de reprodução. Para se acasalar com essas 11 milhões de fêmeas em idade de reprodução, são usados cerca de 320, 330 mil touros aqui em Minas Gerais. A melhoria genética desses touros é o grande desafio do Progenética. Por quê? O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo e o primeiro rebanho bovino comercial do mundo. O Brasil se consolida cada vez mais na produção de carne, não só para o mercado interno, mas também para as exportações de carne. Genética é um dos pilares de sustentação da produção da pecuária. Com a ocorrência da pandemia de coronavírus, o que aconteceu? Está tendo restrições para a realização das chamadas feiras e leilões, onde são comercializados, são vendidos touros. O que acontece? A cartilha que está sendo disponibilizada prevê exatamente, segue as regras e as normas estabelecidas pelos órgãos competentes para a realização de feiras e eventos, inclusive de acordo com a portaria do IMA, que libera a realização de feiras e leilões de bovinos, desde que se siga as regras estabelecidas. O grande desafio agora é retomar a realização de eventos progenética. Genética é melhoria da qualidade genética do rebanho bovino comercial. Esse é o grande desafio.
Olha, a cartilha do Progenética com todos os detalhes para a realização dos eventos, falando sobre a importância da higiene das mãos, o uso das máscaras, o distanciamento, né, entre as pessoas, está disponível para acesso e download lá no site da Emater, www.emater.mg.gov.br. E a gente faz um rápido intervalo agora, mas continua comigo, porque no próximo bloco vamos falar sobre safra de citros e os cuidados para conter o greening, que é uma das principais pragas dessa cultura. Num minutinho. A safra de laranja do Cinturão Citrícola de São Paulo, Triângulo e Sudoeste de Minas Gerais, principal região produtora para a indústria exportadora de suco do país, deve cair cerca de 25% na temporada 2020-2021. Essa é a estimativa da Fundecitrus, que é a Fundação de Defesa da Citricultura, e apontou ainda que a Covid-19 é um dos desafios adicionais nesse ano para a colheita. A produção deverá atingir quase 288 milhões de caixas de 40,8 quilos de laranja e os problemas climáticos, especialmente a redução no volume esperado de chuvas, impactaram nesse resultado. É o que analisa o coordenador técnico de fruticultura da Emater, Denis Sanabio. A safra 2020-2021 no Cinturão Citrícola, que é o estado de São Paulo, a região produtora de São Paulo, e no caso de Minas Gerais, concentra no Triângulo Mineiro e Sudeste de Minas, estimada em 287,7 milhões de caixas de laranja, caixas essas de 40,8 quilos. Né? No caso do Triângulo Mineiro e Sudeste de Minas, a produção será de 20,56 milhões de caixas, produtividade essa menor do que a do ano passado, em torno de 790 caixas por hectare. O ano passado foi 1.045 caixas por hectare. A alta produção do ano anterior, do período anterior, seguido de... houve uma alteração nas condições nutricionais da planta, nas reservas nutricionais da planta. Isso, então, explica um pouco dessa deficiência e dessa diminuição da produção. Seguidos de temperaturas altas que ocorreu nos meses de setembro e outubro, onde a fixação do fruto, e agora no ano de 2020, em relação ao volume de chuva, foi menores do que o esperado. Então houve um crescimento menor dos frutos, e isso então explica essa baixa produção. Os frutos não cresceram muito, houve uma queda nutricional, e aí houve essa queda acentuada de 25,6% na produção de laranja no Cinturão Citrícola, São Paulo e Minas Gerais. Apesar das preocupações econômicas com o coronavírus, a redução na oferta da laranja deve levar a uma elevação nos preços da fruta. O Brasil é o maior exportador global de suco de laranja, tendo a Europa como seu principal cliente, seguida aí dos Estados Unidos. Outra preocupação aí para os citricultores é o greening, provocada por uma bactéria. A doença tem avançado no país e é considerada a pior praga dos citros, com potencial para causar enormes prejuízos econômicos. O greening é a pior doença da citricultura dos últimos tempos. Vem causando um prejuízo muito grande nas áreas citrícolas do país, e em especial São Paulo e Minas Gerais. Nós aqui de Minas Gerais, com os dados oficiais do IMA, já foram erradicadas 592.969 plantas. Se a gente dividir isso pelo espaçamento das plantas, dá em torno de 1.650 hectares que foram arrancados, erradicados. Ou seja, deixaram de produzir, deixaram de gerar receitas para as propriedades, gerar empregos. Então o prejuízo é muito grande. É uma área considerável de citros que foram erradicados por causa das doenças.
Os produtores precisam, então, ficar alertas em relação ao greening, principalmente agora no período da seca, que é a época ideal para fazer o diagnóstico da praga. A doença chega aos pomares por meio de um inseto, psilídeo, presente em todas as regiões do Brasil, através de mudas de citros contaminadas. Esse é o tema da nossa dica técnica de hoje. Acompanhe aí. O greening é uma doença que surgiu na China em 1919. O nome original é Wanglongbing, ou doença do dragão amarelo. E o nome greening vem do sintoma em que a planta ela perde o tom característico de verde e fica com os ramos amarelados. É uma doença que não tem cura, não tem cultivar resistente, ataca todas as espécies cítricas, tanto laranja, limão, tangerina, e as formas de manejo, de controle da doença envolve o uso de mudas sadias, a erradicação de plantas contaminadas, como no caso dessa que já está identificada, o produtor vai cortar e realmente erradicar essa planta. Por quê? Porque essa planta ela é uma fonte de inóculo e o vetor que transmite essa doença, que é o psilídeo, ele pica essa planta contaminada e uma planta sadia e assim transmite essa doença causada por uma bactéria sistêmica que circula pela planta e por esse motivo também a poda não resolve, porque se você cortar esse ramo contaminado, a bactéria, como é sistêmica, ela vai andar e vai continuar contaminando a planta. Essa doença do greening, ela é comparada à dengue. Por quê? O produtor que não tomar esse cuidado de erradicar uma planta contaminada, ele pode comprometer o produtor vizinho, porque a planta que ele está contaminada no pomar vai ser uma fonte de inóculo para o pomar vizinho. Então é importante que todos tomem as medidas de controle, que como já foi mencionado, usar mudas sadias e controlar o inseto vetor, que é o psilídeo. Ô Esther, esse controle do greening, ele tem uma época certa do ano para ser feito? Como que é? O controle do greening deve ser feito durante todo o ano, com inspeções periódicas no pomar para identificar plantas contaminadas, plantas com sintomas, e essas plantas devem ser eliminadas, cortadas. Deve ser feito também o controle do psilídeo com pulverizações, e como o aumento da população desse vetor é maior no período do verão, de outubro a março, nessa época deve ser intensificada também as pulverizações para controle deste inseto. E se o produtor tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o agrônomo da Emater ou entrar no site da Ipamig, onde tem uma circular técnica com maiores informações sobre essa doença. Olha, a gente faz um intervalo mais rapidinho agora, mas no próximo bloco a gente tem receita de frango com legumes e macarrão. Receita quentinha para aquecer nos dias frios. É num minutinho. A gente está de volta e já começamos com receita. Hoje temos no prato um frango caipira com legumes e macarrão. Receita quentinha para aquecer nesses dias frios. Quem mandou para a gente foi a Iraci Panachuk, do bairro Califórnia, aqui em Belo Horizonte. Ela própria gravou e nos enviou essa receita que é lá de família e é bem adequada para esses dias friozinhos. Acompanha aí. Hoje é um frango que foi abatido na hora. Que eu gosto, esse cara mata sempre para mim aos sábados. Eu já cortei os pedaços, temperei com sal e alho socado na hora, nada daqueles temperos, pelo amor de Deus. Então aqui só tem isso, e meio limãozinho. A banha, tá, gente? Não vai colocar outra coisa não, coloca banha. Esse frango vai ser frango ao molho, mas o que acontece? É um molho natural, não vai nada nele. Depende da maneira que você dá uma fritada nele. Tá, olha. Agora nós vamos, ó, pedaço por pedaço. Frango matado na hora, gente, vocês não têm noção.
Como é bom. E é assim que eu dou. Ó, isso aqui é o sangue. O sangue, olha. Quando o rapaz vai matar, ele coloca no sangue que escorre ali na hora um pouquinho de vinagre. Então ele fica todo talhado assim, ó. Ele não dissolve. E aí eu vou colocar no molho daqui a pouco. O frango não se desmancha. Porque esse frango congelado não dá para fazer isso não, gente. Ele vira uma papa. Porque não é uma carne que... Ó, agora virando tudo pra cá. Ó. Esse restinho nós não vamos jogar fora. Olhem aqui. Ó. Olhem. Isso aqui vai de volta. Vai para essa panela, ó. Porque esse aqui é o caldo onde foi... Onde está o tempero todo do frango. Agora nós vamos colocar mais um pouquinho de água. Água quente, não põe água fria. Agora nós vamos tampar a panela, esperar dar aquela fervura. Abriu a panela, vocês estão olhando. Agora, ó, agora eu vou colocar a moela. Você vê que é fresquinho o frango de hoje. O coração. Quem não gosta de sangue não tem problema, mas olha, fica sensacional. Porque ele não desmancha. Então, se a pessoa não gostar do sangue, ela vai comer mesmo assim, só não vai comer o sangue. Por quê? Agora, vamos colocar aqui no frango. Salsinha com cebolinha cortado, que estava ali. Agora nós vamos colocar ali. Essa massa cozinha muito rápido. É uma massa bem delicada. Olha, agora a massa vai cozinhar. Quando tiver uns 3 minutos, 4 minutos, tá? E nós vamos desligar que o frango está prontinho. Olha como não demora para fazer. E olha, vou mostrar de novo para vocês ficarem com muita vontade de fazer esse franguinho. Olha. Pique um pouco de batata inglesa, cenoura e abóbora moranga e acrescente para cozinhar com o frango. E no final, coloque o macarrão para cozinhar junto também. Gente, olha como é que ficou o caldo dessa sopa. Olha, olha aqui, olha, olha. Isso sim é sopa feita em casa, olha. E eu não coloquei muita coisa. Pode colocar o que vocês gostarem, mas olha, é um prazer de tomar uma sopa dessa, olha. Agora é época de frio, olha aqui. Ficou muito boa, gente. Pessoal, tá tudo prontinho, nós já vamos almoçar, vocês estão convidados, podem vir, sentar aqui. Fiz muita coisa que eu sou exagerada, porque aqui todo mundo come muito, sabe por quê? Porque fica saboroso demais, sempre me fica em casa. Eu vou beber dessa sopa agora, olha, olha. Olha. Nesse frio, olha a fumaça, pessoal. Olha aqui. Esse macarrão que a gente fez em casa, nessa sopinha. Olha aqui. Gente, isso aqui não é pra mim, não. Tô colocando aqui no prato, mas é pro meu marido, gente. Eu não como isso tudo, não. Eu como pouquinho. Por isso que eu sou magrinha. Se você também tem uma receita de família gostosa, fácil de fazer, quer compartilhar com a gente, grava também o seu vídeo, pode ser do celular mesmo, e nos envia. Você colabora com o Minas Rural, já que estamos com restrições de deslocamento em função da pandemia, e aproveita, mostra aí o seu trabalho, o seu talento e compartilha aí com toda a comunidade aqui do Minas Rural. É só colocar o celular na horizontal, fazer aí as gravações de preferência num lugar mais silencioso e enviar para o WhatsApp 31 98 453 6231 ou para o e-mail minasrural@emater.mg.gov.br. E antes da gente se despedir, a gente vai reforçar mais uma vez a nossa campanha pela retomada do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar nos municípios. A campanha foi lançada na semana passada pela Emater Minas Gerais, com a divulgação de 2 vídeos que já estão circulando aí pelas redes sociais da Emater, com a hashtag O PNAE Não Pode Parar.
O PENAI garante renda para os agricultores familiares e alimentação saudável para os alunos, mesmo em tempos de pandemia, uma vez que as cestas com os alimentos podem ser adquiridas dos produtores e doadas às famílias dos estudantes que mais precisam. Então, a gente encerra o programa com um dos vídeos da campanha, que, aliás, você também pode ter acesso pelo Instagram, Facebook e YouTube da Emater, ou ainda enviando uma mensagem para o WhatsApp 31 98 453 6231. A gente envia para você esse vídeo para você compartilhar lá com a hashtag O PENAI Não Pode Parar. Ajude nessa campanha, compartilhe essa ideia. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau! Não há nada mais sagrado do que a alimentação. Para muitas crianças, é na escola o local da principal refeição. E para muitos produtores rurais, é no fornecimento de alimentos saudáveis para a merenda, através do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que está a garantia da renda e do sustento da própria família. Por isso, mesmo em tempos de pandemia, o PENAI não pode parar. O PENAI não pode parar. O PENAI não pode parar. Melhorou muito a minha situação, então o PENAI não pode parar. O PENAI não pode parar. Acredito no PENAI e o PENAI não pode parar. 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 Eu acredito no PENAI e o PENAI não pode parar. Obrigado pela merenda, o PENAI não pode parar. O PENAI não pode parar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é mais saúde no prato das crianças e mais renda no campo. A Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, está preparada para auxiliar os municípios na retomada do programa, mesmo com as aulas suspensas em função da pandemia, para que as cestas com os alimentos possam chegar às famílias dos alunos que mais precisam. Porque o PENAI não pode parar.